Eis que te digo, você assistirá esse vídeo até o final. Ô terra! Então no vídeo de hoje a gente vai falar de coisa polêmica. Profecia e profetada. A gente primeiro precisa entender, né, o que as pessoas acham que é profecia. O que tem sido profecia hoje em dia, né? Porque uma coisa é pensar a profecia na Bíblia, outra coisa é pensar nas profecias, porque pode ter mudado o sentido. A gente vê que profecia hoje tem se tornado revelação de futuro, né? Porque a pessoa quer uma profecia para saber se algo vai se cumprir, para saber o que Deus vai fazer, para saber o que Deus quer para a vida dela, né? Virou isso. Virou mais um jogo de adivinhação aí, para quem fala que adivinhação é do demônio aí, ó, tá a dica, não falei nada. Mas, é complicado esse assunto, porque muitas pessoas levam isso a sério, né? E isso é questão até de mudar o pensamento da pessoa e a pessoa realmente colocar o seu coração nisso, né? É complicado. Tem caso que, tipo, a pessoa vai pro culto pra receber profecia. Sim. Então, no final do culto, ela chama a pessoa que pregou, independente da pregação, chama, não, ora por mim. Ou então, no final do culto, ó, agora a irmã tal vai orar por profecia, como se fosse assim. Ela tem que orar pra ela receber de Deus aqui, porque... E Deus sempre está falando. Não tem um dia que não tem uma profecia para alguém. Sim. Sempre Deus tem uma profecia. Às vezes é sempre a mesma coisa, né? Isso que é o complicado. O duro é aquelas profecias tipo assim, ó. O Senhor me falou aqui que Ele te ama. Olha aí. Até aqueceu o coração agora. Aí falei, aqueceu o coração. Demais. Deus te ama. Deus vai te enviar a lugares, é sempre a mesma coisa, às vezes Deus está mostrando para mim um irmão que quer casar. Aí o cara levanta, sou eu. Mas só que você esquece que tem mais tipo 30 solteiros na igreja. Sempre tem um cara que vai querer casar. Então, tem um irmão aqui que tá orando, que tá pedindo emprego para Deus. Sempre vai ter um cara. Parece o mentalista, sabe? Já tinha um mentalista? O cara... Além das profecias que tem, que é direto, então Deus falou pra você, irmão, tal, a gente tem aquelas profecias que são meio que... Geral, né? Ultra farma, genérica, né? Que ele, tipo, chega no final do culto e fala, ó, peraí, Deus tá me mostrando um irmão que quer casar. Aí o cara levanta chorando, sou eu, queria casar. Deus, sempre tem um cara que quer casar. Tem um irmão que tá orando, pedindo emprego. Sempre vai ter um irmão. Tem uma irmã que tá procurando varão. Sempre tem uma menina procurando varão. Tem uma irmã de idade que tá sentindo dor nas costas agora. Nossa, pra levantar aqui, ó. Tá vindo provisão. Só lembrando que a gente não tá falando das profecias, que são profecias mesmo, né? Que a gente vai explicar como é a maneira correta, né, da gente identificar uma profecia e em que casos ocorre. Mas essas coisas são um absurdo, assim, são algo de manipulação, né? Isso é complicado demais. É complicado porque você mexe também com o coração da pessoa, né? A pessoa quer escutar algo de bom, né? E às vezes escuta, o Senhor me disse que você vai ter um carro novo. Quem tá esperando um carro novo vai aquecer o coração, né? Tem coisa pior, tem gente que fica muito triste porque a pessoa que conhece a vida chega e profetiza um negócio que a pessoa tá precisando e a pessoa fica na esperança de que vai receber aquilo e muitas vezes não foi Deus que falou aquilo. É verdade. Inclusive, o acontecimento que teve com o pastor aí de uma igreja que levou um cortezinho aqui, foi isso daí, né? Ele profetizou a respeito de dois jovens, se eu não estiver enganado, e não aconteceu com o casal lá, o casal foi lá para tirar satisfação. É complicado. É complicado, complicado. Quando a gente fala de profecia bíblica, de profecia na Bíblia, a gente vê que é algo um pouco diferente. Sim. Você pode ter coisas assim que Deus está revelando o futuro, que Deus está falando de coisas que vão acontecer, mas a grande maioria, no Antigo Testamento, pelo menos, e até uns pedaços do Novo Testamento, a gente pode também chamar de profecia, são profecias de conserto. Lê Jeremias toda, aquilo é profecia, é profeta, lê Miqueias, lê Abacuque, Naum, lê Isaías, isso são profecias de correção para o povo, em que Deus chega e fala ao povo. O que aconteceu com Samuel? Samuel pegou, ouviu a voz de Deus falando, chamando ele, aí ele fala para ele, quando você ouvir, você fala isso aqui que o teu servo ouve, e aí ele fala isso,
E aí Deus fala pra ele, ó, eu vou destruir a casa de Eli, eu vou destruir a família dele porque ele tem me desonrado, os filhos dele têm me desonrado e jogado as coisas do templo como não fossem nada. E aí ele chega diante de Eli e fala, ó, Deus falou que vai destruir sua casa. Mano, imagina se o pastor hoje tivesse falado, Deus falou que vai destruir a sua casa. Eu já vi esses casos. Aí a pessoa fala que tá vendo, é demônio, não é profeta. Porque profecia é só o que é bom pra você, né? Aí fica fácil demais. Fica fácil, né? Agora, falando de Bíblia, né? Se a gente for ali no livro de Hebreus, a gente vê algo um pouco interessante. Hebreus 1, no versículo 1 e 2, diz assim: havendo Deus outrora falado muitas vezes de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nesses últimos dias pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de tudo, por quem fez o mundo. A gente não quer cair num sensacionismo, né? E falar que profecia não é para hoje, nem nada disso. Mas o livro de Hebreus é claro em falar que, havendo Deus falado pelos profetas, Deus falou pela lei, Deus falou por muitas pessoas, hoje a revelação principal e as profecias do Antigo Testamento se cumprem em Cristo. Então eu não necessito mais dessas profecias e dessas coisas quando as profecias já se cumpriram em alguém e esse alguém é Cristo, né? Então a gente vê que não existe mais uma grande necessidade que nem existia no Antigo Testamento de ter essa quantidade de profeta pegando e falando, porque Jesus já veio e nele se cumpriu a lei, nele se cumpriu os profetas, nele se cumpriu toda a história da humanidade. É nele que a gente se move, é nele que a gente existe, é nele tudo. É nele tudo. Como diz no próprio capítulo, né? No próprio versículo. Né? Sim, constituiu o herdeiro de todas as coisas. E o problema de profecia, ele não é novo, né? Não, a gente vê que tinha problema. É mais velho que andar pra trás, rapaz. Tipo, lá no Antigo Testamento, eles já tinham um problema com isso. A gente vê, nossa, esse capítulo é lindo pra lidar com essas coisas. Ó, vou dar uma dica pra você. Chegou alguém perguntando de profecia pra você, ou você recebeu alguma profecia que você achou meio estranho, e você quer entender. Lê Jeremias capítulo 23, cara. Inteiro. Lê inteiro. Que você vai ver. É chulapada, cara. Tipo música do Keith Green, cara. Ele tá tratando muito desse problema aí, porque naquela época também tinha muita gente profetizando mentira. Tinha gente profetizando verdade e gente profetizando mentira. Como sempre houve, né? Como sempre houve e como sempre tem. E aí Deus usa Jeremias para pegar e falar contra essas pessoas. Então nesse capítulo 23 eu vou citar apenas alguns versículos, né? Porque é chulapado demais. Ali no versículo 16 do capítulo 23, diz assim: assim diz o Senhor dos Exércitos, não deis ouvidos às palavras dos profetas que entre vós profetizam. Eles os ensinam vaidades, falam da visão do seu próprio coração, não da boca do Senhor. Dizem continuamente aos que me desprezam, o Senhor disse, paz tereis. A qualquer um que anda segundo o propósito do seu coração, dizem, nenhum mal virá sobre vós. Quem dentre eles esteve no conselho do Senhor e viu e ouviu a sua palavra? Quem esteve atento à sua palavra e a ouviu? E outro, no versículo 31, diz assim: sim, sou contra esses profetas, diz o Senhor, que usam de sua língua e dizem, ele disse, deveras, sou contra os que profetizam sonhos mentirosos, diz o Senhor. Eles os contam e fazem errar o meu povo com as suas mentiras e com as suas leviandades, mas eu não os enviei nem lhes dei ordem. Não trazem proveito nenhum a esse povo, diz o Senhor. E aí, né? Se todo o povo lesse esse... Nossa, Senhor, não tinha mais nenhum. Não tinha mais esse problema. Não. Então, a gente não quer falar que aí não, toda a profecia está errada ali. Não. Porque aí você já cai no que Paulo falou de não desprezem as profecias. Porque a gente não pode cair para esse caminho também de querer desprezar, né? Não são, como a gente sempre fala, né? Não são as extremidades o certo, né? Não adianta a gente falar que nenhuma profecia também é o certo e que toda profecia vai se cumprir, porque não é. A gente tem que pegar simplesmente as escrituras e analisar se o que o profeta fala tá de acordo com o Evangelho de Cristo, porque se estiver de acordo com o Evangelho de Cristo é certo. Se não tiver, cara, você já pode tirar esse cara do seu meio porque vai trazer dissensão, hein? Traz dissensão pro povo. Com certeza. O negócio analisa e aí você vai ver, se tá falando alguma coisa que vai acontecer, porque Deus vai fazer isso na sua vida, então, se ele falou que Deus vai fazer, se for de Deus, Deus vai fazer. Sim. Se não for de Deus, não vai acontecer. Em qualquer um dos casos, você não tem muito o que fazer.
Porque Deus falou que vai fazer, legal, então ele vai fazer, independente do que eu faça, ele já planejou o meio, o começo e o fim para isso acontecer. E se não acontecer, não vai acontecer e eu vou ver. Uma coisa, Douglas, que eu tenho percebido é que, assim, quando a profecia, quando você está no meio de uma igreja, assim, ó, numa congregação, e alguém realmente fala diretamente para você, um profeta fala diante de um povo inteiro, cita o seu nome e fala para você, eu tenho minhas ressalvas. Sim. Agora, quando o cara te chama à parte para te exortar e te corrigir e fala, não, Deus me disse que você tá fazendo essas coisas e que é para te corrigir nessa parte, aí sim eu dou maior crédito. Porque, se você tá no meio de uma igreja e simplesmente Deus veio e ele disse, ele mandou te dizer que você aí que tá aí no meio aí, eu tenho minhas ressalvas. Até porque nesse momento do culto é muita emoção, né? É muita emoção. Você tá muito no êxtase da mensagem ou do louvor, do ambiente do culto. Então você sente alguma coisa e fala, não, é Deus que quer falar. Então você já fica meio assim. E quando é no meio da congregação, no meio do povo, quando Deus quer exortar, é pro povo, né? Assim, quando quer falar pra uma pessoa, exortar uma pessoa, profetizar pra uma pessoa, tem que chamar ela num canto e falar direto pra ela, porque... O culto não é sobre uma pessoa, o culto não é sobre mim. Não. Então Deus parou toda a pregação, parou todo o louvor pra falar comigo, porque Ele te ama. Gostou desse vídeo? Eu gostei. Teve alguma dúvida, não ficou muito claro alguma coisa? Comenta aqui embaixo, a gente vai te responder, a gente responde todo mundo. Se inscreve, compartilha esse vídeo para outras pessoas pararem de ficar se baseando em profecia, ou melhor, em profetada. Se basearem na palavra de Deus e no que Deus fez. E muito obrigado, se você chegou até aqui, muito obrigado. Profecia cumprida, hein? Profecia cumprida, chegou até o final.